estou nessa jornada do turismo, agora está fazendo 22 anos que eu estou na jornada do turismo. Eu comecei com um restaurante em Conservatório. Esse restaurante se multiplicou, se tornou outros tipos de restaurante e tal. E hoje, esse restaurante me possibilitou a entrada no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, como instrutor de turismo rural. Praticamente 20 anos, está completando 20 anos no final do ano. A gente vem acompanhando aí muitas turmas, né? E já atuei em mais de 40 municípios do estado do Rio de Janeiro, com ações de turismo rural. Então a gente conhece a realidade de praticamente, né, metade do estado, né? E assim, ao longo desse tempo, a gente conheceu muita gente, né? Gente que continua até hoje, gente que começou e parou, gente que está entrando hoje, né, que está começando agora. Uma atividade muito dinâmica. Todo mundo chega com uma pergunta. Moço, o que eu preciso ter na minha propriedade rural para poder receber turista? E aí eu falo assim, nada. Aí a pessoa, como nada? Não precisa de nada, porque o principal você tem, que é o seu modo de vida. A gente pode começar a trabalhar no turismo com nada, só com o que a gente já tem na propriedade. Mas eu posso, se eu tiver uma vocação para isso, começar a melhorar, né, a atividade que eu fazia no turismo. A gente pode estruturar melhor as coisas. Por exemplo, eu vou fazer uma área para piquenique. Ótimo, posso começar hoje? Pode. Você pode começar com a sua toalha de mesa, com uma cesta que você vai pegar lá e dar uma reformada nela, com produtos que você vai fazer na sua própria casa. Mas, com o longo do tempo, você pode pensar em construir, de repente, umas mesinhas rústicas debaixo de árvores para poder receber melhor pessoas que não conseguem sentar no chão. Você pode pensar em estruturar um sanitário, mais próximo. E é muito importante pensar em ter foco, né? Que atividade realmente vai fazer, que tipo de serviço que vai prestar, como que o turismo se comporta na região. É importante dar uma olhada nisso para poder definir aquilo que está pensando em fazer. Tudo bem? Olá, Seja tudo bom, Ana Célia? Querido, tudo bem? Que saudade, quanto pois tempo, quanto tempo, né? Quanto tempo. Nem parece que a gente é parente, não né? é? Fica tanto tempo sem se ver. Pois é. Então, Ana Célia, a gente queria agora que você mostrasse pra gente como é que tá a fazenda aqui. Eu tenho um monte de lembrança aqui, Sim. Né? Mas eu sei que agora, como tem um turismo aqui, você tem um restaurante, eu queria que você me mostrasse, né? Vai ser uma nova visita na fazenda. Na verdade, a gente não fez mudança nenhuma para receber, não, né? Uhum. A fazenda continua com a mesma cara, a gente vai arrumando uma coisinha ou outra e tal, mas a gente não fez nenhum tipo de mudança para receber turista, né? É a nossa casa que a gente só abre mesmo para não, mas tem mudança receber. Aqui. Eu quero que você tenha sofá para lá. Sim, não é mais aquela casa de vó, assim, né? Que tinha sofá, que aqui tinha é o TV. escritório de Unimar que eu lembro. Do lado de lá. Lá? Aqui era o quarto do tio Manuel e do tio Luiz. É verdade. E aqui, vamos lá? Vamos lá. Aqui era o escritório, né? Nessa aqui, porque ele fazia pagamento e já ia entregando pela janela os pagamentos dos funcionários, né? O modo de vida rural é completamente diferente do modo de vida urbano. O nosso cliente, ele é urbano. Ele está indo atrás de coisas diferentes do que ele vive no dia a dia dele. Então, o dia a dia do produtor rural, ele é completamente diferente da pessoa urbana. Com isso, se torna um atrativo turístico. A fazenda foi de café, aqui chegou a ter 200 mil pés de café, né? Cuidados por 153 escravos. Mas na época que meu avô
comprou a fazenda, aí já era leite, né? E se tirava bastante leite aqui. E a fazenda foi fundada quando, aproximadamente? A fazenda foi fundada em 1830, né? Uma jovem senhora. Vai fazer 200 anos. Vai fazer 200 anos. Estou até pensando em fazer uma festa de 200 anos aqui. Ainda tem um tempinho aí, uns 6 anos, para pensar no formato, o que a gente vai poder fazer. Dá para fazer uns 5 esquentos, então. Não dá? Dá, com certeza. A gente está com a casa aberta para receber já tem 16 anos, né? Mas assim, com muita luta, começou tudo muito devagar. Começou com sua mãe, né? Começou com minha mãe. Ela se aposentou, veio para a fazenda e na época minha mãe era uma pessoa muito dinâmica, não deu conta de ficar à toa, né? E aí, vou abrir, vou receber para almoço, que é o que eu sei fazer. Que ela aprendeu com a minha avó, mãe do meu pai, não com a mãe dela. E aí surgiu a ideia. Mas assim, foi muita perseverança, porque teve fim de semana que a gente ficou aqui sem receber ninguém. Ninguém, né? Mas graças a Deus, de pouquinho em pouquinho... Hoje vocês estão bem consolidados, né? Bem consolidados, graças a Deus. Meus tios-avós, eles tinham essa vocação, né, de receber as pessoas. A casa sempre era muito cheia. Todas as minhas lembranças aqui são de casa muito cheia. Mesmo durante a semana, não só aquela coisa só de feriado, final de semana, não. Sempre casa muito cheia, com gente de tudo quanto é tipo. E é muito legal isso. E ver como que a Ana Célia resgatou isso, né? Trazendo para o restaurante essa pegada e fazendo com que se torne assim, um lugar tão acolhedor como esse. Isso tudo porque é de verdade, é autêntico. O que ela faz por vontade, né? E também nessa herança, nessa coisa, acho que genética que puxou, né? É importante fazer uma ressalva, porque tem muita gente querendo fazer coisas mais do ponto de vista empresarial do que, vamos dizer assim, de uma coisa autêntica, tá? Tem muita gente criando coisas, criando histórias que não existiam, que não existem, né? E fazendo algumas coisas assim para inglês ver, né? Isso não é legal, isso acaba tendo perna curta, mas a gente acaba encontrando, né? Quando a gente tem que fazer um retrato da situação toda, a gente tem, sim, muita gente que está se esforçando, buscando, indo atrás das raízes. Se às vezes não é a raiz dela, mas a raiz da propriedade, de quem estava ali antes, porque eu acho que isso também é uma coisa muito louvável. Mas também tem gente fabricando coisas. E fabricar, criar coisas falsas, não vai dar certo. Eu gosto muito de frisar que aqui não é um restaurante, é a nossa casa e a gente recebe, entendeu? Então é tudo muito informal, é a casa da avó, né? A gente quer mesmo trazer essa coisa de infância, de recordação, né? Que é para as pessoas virem, passar o dia e conversar e fazer novos amigos, até em função das nossas mesas, que são mesas comunitárias, né? A Fazenda Santo Inácio aqui tem essa pegada, né? São os próprios proprietários que trabalham, né? Tem a Ana Célia, tem o próprio Celso, que é o dono original, que está aqui junto, recebendo as pessoas, senta na mesa, conversa com as pessoas e fica feliz com as pessoas. Agora, tem também essa questão de gente que fabrica coisas, né? Então, é muito fácil contratar uma turma de atores para se comportar como personagens e fazerem uma coisa assim, mas isso não tem substância, isso não dá. Você para com um personagem desse para conversar, ele não sabe sair do script dele, né? Então ele não tem bagagem para tocar uma conversa e acaba que as pessoas vão percebendo isso. Mas eu acho que isso até no final das contas é bom, porque as pessoas vão começando a separar, né, o joio do trigo, e assim a gente vai criando um turismo rural forte. As pessoas que vêm, os visitantes que vêm aqui procurar a fazenda, eles vêm mesmo já com
intuito de um lugar que não tenha aquela coisa fria de restaurante, né? Já vem abertos a isso. E quando a pessoa não vem, ela se surpreende aqui com o lugar. Tem muita gente que se emociona, né? Fica encantado com o jeito da gente receber, de bater papo. Meu pai é um cara que gosta muito de conversar, de receber, faz isso muito bem. O cliente do turismo rural, ele busca muitas coisas. Eu podia ficar aqui no resultado das pesquisas: paz, tranquilidade, quebra de rotina, né? Mas eu vou dizer para vocês um pouco mais. A pessoa que está buscando o turismo rural, ela quer ser você no futuro. Isso é uma coisa que eu sempre falo com meus alunos. O cliente do turismo é aquela pessoa que gostaria de ter a vida que a gente tem no meio rural. Mas ele hoje não quer, não pode, não consegue. Então, ele é uma pessoa que está muito interessada o quê? Na experiência que a gente fala, na conversa, no jeito. Então, por isso que eu volto a dizer, não precisa de nada para ser atrativo turístico. Nós já temos tudo. Marcelo, me conta uma coisa. Estou vendo a cozinha, o pessoal preparando, né? Sim. Você trabalha com reserva, mas você também recebe Sim. quem passa, né? Porque nós estamos na beira da rodovia. Na verdade a gente trabalha com reserva para grupos grandes, né? Ou pessoas que vêm de fora, porque aí elas têm a certeza de que vão chegar e vão ter o seu lugar. Mas a gente recebe muita gente que entrou e chegou aqui, né? Mas você não passa às vezes de faltar nada, não? Dá para fazer isso? Passa. E aí a gente vê o que tem e vai fazendo. As meninas não param, a verdade é essa, vão sempre fazendo, né? E a gente faz um cálculo assim, tem 30 pessoas agendadas, a gente faz comida para 60, 70. Né? Se vier gente, ótimo, se não vier, a gente come aquela comida a semana inteira. Pô, pelo menos Perder não perde. Não perde. Talvez uns 20 anos atrás se falava em turismo rural como tendência. Eu hoje acho que o turismo rural está consolidado. Já é uma realidade, as pessoas procuram. É que assim, é uma coisa que é muito pulverizada, são muitas propriedades que atendem. Então você não é igual um destino turístico que conjunta tudo na cidade e aí você, naquele ponto, você passa lá no final de semana tem 30, 40, 50 mil pessoas a mais no município. Não é isso, ele é pulverizado. Então ele tem movimento, só que às vezes é um movimento que a gente não consegue enxergar, porque não está concentrado. E aliás, nem deve ser concentrado. Nós temos que lembrar sempre que o turismo rural é feito no ambiente. E o ambiente natural, ele precisa de ter sua capacidade de carga respeitada. O que é a capacidade de carga? É uma relação de tripé, né? Primeiro tripé é a questão de ambiente. Quanto que aquele ambiente que a gente está exercendo atividade suporta? Então, por exemplo, uma trilha. Quantas pessoas essa trilha suporta sem sofrer um impacto, né? sem a natureza se desgastar? Primeiro ponto. Segundo ponto é a questão social, ou seja, as pessoas. Então, quantas pessoas eu preciso para atender essas pessoas que não impactam o ambiente? Eu tenho essas pessoas? Não tenho. Eu tenho. Então, beleza, cumpriu 2. E a terceira é a perna da economia, do financeiro. Quanto é que custa para ter essas pessoas e quanto é que vai me resultar de resultado financeiro para isso? Então eu tenho que, a capacidade de carga é exatamente a conta que faz entre a quantidade de pessoas que, vamos dizer assim, que o equipamento suporta, a quantidade de pessoas que a gente consegue atender e a quantidade de pessoas que a gente precisa para ganhar, né, naquela operação. Então, a junção desses 3 aqui vai me dizer, olha, eu tenho um negócio que é sustentável. Então, eu vou ter uma capacidade de carga que vai
manter o processo por muito tempo. Essa é o mesmo conceito de sustentabilidade. É a gente ter uma atividade que seja viável ao longo do tempo. Vamos começar por aqui? Então vamos lá. Esse banheiro é um banheiro bem interessante. Não é um banheiro da época da fazenda, porque não tinha, né? Na época da construção era a casinha. Né? Mas já na minha infância já tinha esse banheiro. Já. Eu me lembro dessa coisa dos Moçada, a gente banheiros. não é assim tão velhinho, não, pelo amor de Deus. Eu já tô com 52. Né? Eu também fui criada já, graças a Deus, tomando banho naquela banheirinha lá, ó. Né? Mas originalmente a entrada da fazenda era aqui. Era aquela, a porta era nessa janela aí, né? Entrava por ali, aqui era a sala de negócio onde o fazendeiro recebia para vender o café, né? E esse quarto era onde ficavam os compradores, né? Aqui a gente tem um outro quarto. Tinha um monte de cama, não era? Tinha um monte de... Era o quarto das meninas. Isso aí. Bora? Tem outro, que é o quarto, hoje é o quarto do Caio. Esse barulhinho do assoalho também, ó. Porque lá embaixo é Porão, né? Tem que ver as crianças que vêm aqui, elas adoram quando descobrem que faz barulho, fica pulando, e o pai brigando, e a criança fica amarrada em pular aqui por causa do barulho. Aqui é o quarto do meu pai. Essa cama também é uma cama muito bonita, também da época da fazenda, que é o chamado pico de cisne. Isso. E a pessoa que vem visitar aqui, você abre a casa, a pessoa deixa, todo mundo entra. Fica aberto, a pessoa dá uma olhadinha assim, graças a Deus a gente nunca teve nenhum tipo de problema, né, de mexer e tal, e fica aberto. E aí falam pra mim assim, você precisa fazer ginástica, que você é sedentária, olha o tamanho desse corredor, que eu ando aqui pelo menos umas 100 vezes ao dia. Minha vizinha aqui, que é onde as pessoas vêm para se servir, né? O pessoal que serve na cozinha? Serve na cozinha. Você vê, realmente, eu acho que eu tô pensando aqui, eu acho que eu nunca vi nem almoçar. Esse formato? Não, A minha lembrança mesmo era de vir para festas. Sim. E era bem o costume, era comer, não tinha coisa de botar. Os nossos avós eram muito festeiros, né? Gostavam muito de receber, de festa, de comemorar aniversário. Gosto de receber. O grande diferencial, né, do turismo rural é a questão de que cria oportunidades a mais para a propriedade. Então você vai ter muitas propriedades que estariam, às vezes, fadadas ao fracionamento, ou seja, uma fazenda que virou 4 sítios que viraram 4 chácaras e assim foi, né? Então fica essa coisa de manter a propriedade, né, numa unidade, eu acho que é muito interessante. A questão da sustentabilidade financeira é um componente importante. Ressalto, turismo rural não pode e nem deve ser o principal fator de fonte de receita de uma propriedade. Ele vai ajudar profundamente. Mas a partir do momento que eu me transformo especificamente só em uma questão turística, eu vou perder a essência. Porque eu vou começar a fazer sessões de coisas para literalmente só agradar os clientes. Então, por exemplo, uma propriedade leiteira que começa você chegar lá às 9 horas da manhã e só quer tirar um copinho de leite? Às 10? Às 11? Isso aí não existe. Isso aí está matando uma vaca. Então, isso não pode acontecer jamais. Outra questão que acho que é muito, muito benéfico também é que cria oportunidades de trabalho. Ajuda a fixar, então, a mão de obra do entorno no lugar, porque você acaba tendo
por conta do turismo, uma demanda maior de funcionários. E também é um atrativo muito legal na questão de quê? De o próprio jovem da propriedade. Ele às vezes pode não ter às vezes uma pegada muito rural e ele no turismo ele se encontra. Então é uma coisa de gerar renda, né? E gerar esses postos de trabalho que normalmente não teriam. Então acho um benefício também muito interessante. Também ajuda muito na questão de comunidade, na melhora de qualidade de vida de uma maneira geral, né? Porque se você começa a oferecer oportunidade de emprego, você começa a ter fluxo de pessoas novas, você começa a trazer um monte de vamos dizer assim, de novidades para aquela comunidade, e essa comunidade vai se renovando. Temos que estar atentos à questão de perder a cultura, né? Então temos que manter a cultura. Não é só abrir para o novo. É interessante também que a gente aprenda a valorizar o que é da nossa raiz para a gente ter uma coisa que seja autêntica. Eu tinha um restaurante conservatório, Valença, capital da Seresta Serenata. E lógico que Seresta e Serenata tem tudo a ver com a cidade, com o turismo. Então a cidade respira música antiga. Vem a lembrança, o velho trenzinho apitando, tristeza nos olhos molhados, adeus, silêncio acenando. E o que aconteceu? Uma vez, um domingo, já umas 3 horas da tarde, onde o público turista já tinha ido embora, começaram a promover, lá nos anos 90, um campeonato de carro de som. E apesar de não ter turista nenhum, aquilo deu um impacto tremendo na cidade. Tanto que houve uma mobilização para que e é importante. Essa perda de cultura é fundamental que a gente entenda. Por quê? Se eu tenho alguma coisa, uma cultura que alimenta o meu processo turístico, se eu venho com uma outra cultura que vem em cima dessa, a gente vai perder o atrativo turístico. Então é importante que a gente que vai lidar com o turismo tenha essa pegada. Então se a gente tem lá, por exemplo, um Mineiro Paulo, Folia de Reis, isso chama cliente, porque o nosso cliente ele não quer ir lá, como no exemplo que eu dei, ele não quer ir num evento que ele tem na cidade, ele quer ir numa coisa que ele não tem na vida dele. Outra viagem